conseguiu. Vemos então que Scott não foi transformado em zumbi no começo. Visão conseguiu salvá-lo, mas sobrou apenas sua cabeça. Todos ficaram felizes ao descobrir que o Visão tinha a cura, mas ele não conseguiria utilizar essa cura no mundo inteiro. Antes que ele pudesse terminar de explicar, o Dr. Bruce Banner diz que eles precisariam de um satélite para poder transmitir essa frequência da Joia da Alma para o mundo inteiro e assim curar a todos. Visão então diz que isso seria possível teoricamente, pois a humanidade ainda não possui tecnologia suficiente para isso. Mas a general diz que em Wakanda existe tecnologia suficiente para isso, e graças aos escudos de energia do país, eles estão livres dos zumbis. O grupo só tem que chegar até lá para colocar o plano em prática. O soldado invernal então vai vasculhar a base para ver se encontra um meio de transporte para eles. Mas antes que ele vá, o Visão o avisa que ele não encontrará o que procura. Bucky então saiu andando pela base escura procurando por alguma coisa. E enquanto ele fazia isso, o Dr. Bruce Banner encontrou algo diferente nos arquivos do local. Ele descobriu que seu grupo não foi o primeiro a responder o alerta que o Visão emitiu, mas por algum motivo, esse primeiro grupo não estava ali. Ao ouvir essas palavras, o Visão fez uma cara suspeita. Lá embaixo no escuro, Bucky ainda estava procurando pelo meio de transporte, até que uma presença surgiu das sombras. Assim que ele se virou, descobrimos que se tratava da feiticeira Escarlate. Bucky efetuou um disparo contra ela, mas parou assim que ouviu uma voz, dizendo que se ele continuasse, iria irritá-la. Bucky foi até essa voz e descobriu que era o Pantera Negra. Ele, por sinal, estava sem uma das pernas. O homem dizia que eles não têm muito tempo sobrando e deveriam correr agora. Eles saíram dali enquanto eram observados pela feiticeira Escarlate. De repente, vemos que o Visão dizia para o Dr. Banner que ele gostaria que seu grupo nunca tivesse o encontrado. Bucky aparece com T'Challa e o homem diz que esse lugar não é nada além de uma armadilha. Acontece que o Visão pegou o T'Challa lá em São Francisco e o Pantera Negra achou que ele estaria o salvando, mas acontece que estava apenas atrás de alimento. O Visão tem mantido o Pantera Negra vivo apenas para alimentar a feiticeira Escarlate. Visão diz que sabe da raiva que todos estão sentindo ali nesse momento, mas diz que suas ações sempre foram pensadas e baseadas em lógica. O Homem-Aranha então não entende, pois como ele conseguiu curar o Scott, mas não conseguiu curar a feiticeira Escarlate. O Visão então diz que seus poderes eram grandes demais e por causa disso ela resistiu ao tratamento. Por causa disso a única alternativa seria mantê-la ali presa e sem fome. O Visão, entretanto, não conseguiu eliminá-la. Afinal, o androide a ama. Por causa disso, ele atraiu pessoas inocentes para perder a vida. A general de Wakanda então estava pronta para destruí-lo por causa de tudo que ele fez. Mas antes que ela pudesse fazer alguma coisa, Visão diz que todos acordaram a Wanda. E ela já não come há dias. A feiticeira Escarlate então aparece e o Kurt é sua primeira vítima. Bucky tenta fazer alguma coisa, mas ela tem poderes grandes demais e se defende com facilidade. A cabeça do Scott quase caiu no chão e quebrou o container que estava aguardando, mas a capa do Doutor Estranho o salvou. O Homem-Aranha então, utilizando suas teias, conseguiu imobilizar a feiticeira Escarlate, mas apenas por alguns segundos. Dr. Bruce Banner então foi pedir a ajuda do Visão, pedindo para que ele tirasse todos dali, e suas palavras conseguiram tocar a consciência do androide, que decidiu ajudá-los. Ele então abriu um buraco com seus poderes e todos saíram correndo por ali, mas a general foi pega pelos poderes da feiticeira Escarlate. O Visão então destruiu tudo ao redor para segurar a feiticeira por algum tempo e depois apontou o caminho para o transporte para o resto do grupo poder fugir para Wakanda. O Visão disse que tem que pagar por todos os seus pecados, mas ele não pode deixar sua amada Wanda para trás. O androide então remove a joia da alma de sua testa para que o grupo possa levá-la. Só que isso infelizmente libera o caminho para todos os zumbis entrarem. Bem na hora que esses zumbis começam a invadir o local, Bruce pega a joia da alma e a feiticeira Escarlate se livra de todos os escombros que estavam em cima dela. Bucky decide ficar para trás para segurá-la por um tempo e permitir que os outros escapem. Eles então vão correndo em direção à nave que irá tirá-los dali, e enquanto isso, a feiticeira Escarlate encontra o corpo do Visão e aparentemente ficou triste ao ver seu amado sem vida. Ela segura sem dificuldades os disparos do Bucky e depois o arremessa para longe com seus poderes. Ela então vai atrás do resto do grupo e parte para cima do Dr. Bruce Banner. Ela tenta morder seu braço, mas ele é salvo pelo Hulk no último instante, que
que transformou seu braço e não permitiu que ela o ferisse. O homem então foi até a nave e deu a joia da alma para o Peter Parker poder salvar a humanidade. Ele então se despediu do grupo e disse que iria se sacrificar para que eles pudessem fugir. O Dr. Bruce Banner então saiu correndo da nave em meio aos zumbis. Ele gritava pedindo a ajuda do Hulk para poder comprar tempo para os amigos. Mas rapidamente ele foi coberto por uma pilha imensa de zumbis e o grupo ainda nem conseguiu ligar a nave. Com muita sorte, do meio desses muitos zumbis surgiu o Hulk. Ele vê a Feiticeira Escarlate e parte para cima dela para destruí-la. Enquanto isso, o Homem-Aranha e os outros conseguiram ligar a nave para fugir dali. Enquanto o Hulk descia o cacete na Feiticeira, eles estavam voando, mas ainda tinham mais um obstáculo: a Grande Vespa, que ainda estava ali transformada em zumbi. Ela conseguiu segurar a nave, mas o Pantera Negra utilizou toda a potência para poder fugir. O máximo que ela pôde fazer foi arremessar um zumbi em direção à nave. Todos ficaram muito tristes por não terem conseguido salvá-la. Peter então vai dormir e acorda já quando estava a 20 minutos de distância de Wakanda. O jovem chora, pois um ano atrás, o Homem de Ferro ofereceu para ele uma vaga nos Vingadores, mas Peter disse não, e por causa disso ele ainda está ali e todos os Vingadores se foram. O Pantera Negra então diz que enquanto eles não se esquecerem de todos, eles nunca desaparecerão por completo. Eles agora só têm que levar a joia da alma para o Wakanda para salvar o mundo. A esperança do Peter nunca acaba, mas vemos que lá ao redor dos escudos de energia de Wakanda estavam milhões de zumbis. E para piorar, sem que ninguém soubesse, lá dentro de Wakanda estava Thanos, transformado em zumbi, portando a manopla do infinito, que faltava apenas a joia da alma. Obrigado por assistir, até o